Fala fiel, esse é o canal do Fielzão e olha, boas notícias para o torcedor do Corinthians, hein? Nós vamos falar nesse vídeo tudo a respeito que envolve essa partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece daqui a pouco, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Antes de nós falarmos das boas notícias, peço a você humildemente, se inscreve no canal, deixa o seu like, badala o sino, porque aqui no canal do Fielzão, você, torcedor corintiano, fica por dentro de tudo aquilo que envolve o Esporte Clube Corinthians Paulista. E que semana pro torcedor corintiano, hein? Que semana de altos e baixos, começando por quarta-feira. Aquele jogo triste, aquele jogo péssimo, horrível, aquele clássico para cair no esquecimento da memória de todo torcedor do Corinthians, no qual há muito tempo eu não via o Corinthians jogar tão pessimamente mal, tão horrível como nós vimos um vexame grandioso lá na Vila Belmiro. E o seu ex-presidente André Sanches, que foi denunciado pelo Ministério Público, finalmente denunciado pelo Ministério Público, não somente ele, né? Ele e o seu ex-dirigente financeiro, o seu Roberto Gavioli, foi também denunciado e condenado a pagar uma multa que chega a R$1 milhão. A defesa de André Sanches tenta recorrer, vamos ver no que isso vai dar, vamos ver o que acontece nos próximos dias, mas pelo menos uma boa notícia já chegou para nós, que André Sanches pediu afastamento do Conselho do Corinthians. E é isso que nós queríamos, é isso que a gente já pedia, já exigia há muito tempo, que ele ficasse longe do Parque São Jorge, longe das dependências do Corinthians, porque ele só faz mal pro Corinthians. E aquilo que nos faz mal, a gente quer longe. E o André Sanches é essa pessoa. Não digo como pessoa, mas profissionalmente falando, aquilo que se refere ao Corinthians. Espero que ele continue bem longe, que ele cumpra isso que ele prometeu fazer. E vamos ver se de fato o André Sanches vai pagar essa multa de R$1 milhão. Nós também tivemos a notícia do médico, o chefe do departamento médico do Corinthians, que pediu demissão. Ele que pediu demissão e não apenas demissão, ele fez uma grave acusação ao presidente do Corinthians, o chefe do departamento médico, o André Jorge, né? Disse que ele não entende absolutamente nada de futebol. Ele falou isso referindo ao presidente Osmar Stabile. E é uma acusação grave, porque como é que pode um presidente de um clube de futebol não entender de futebol? Então, a gente quer entender mais os motivos, as razões, o porquê ele pediu a demissão, o André Jorge pediu demissão e por que ele fez essa acusação ao presidente. Certamente, alguma coisa aconteceu. Certamente, tem alguma coisa aí e nós precisamos descobrir. Agora, voltando ao assunto do jogo de hoje, que acontece daqui a pouco entre Corinthians e Atlético Mineiro, um jogo importantíssimo. O Corinthians necessita, precisa da vitória. É um jogo extremamente direto entre Corinthians e Atlético Mineiro, disputando posição, disputando pontos. Vocês vão ver que aqui na tabela os dois estão pau a pau, então é necessário a vitória. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, por isso nós acreditamos nesse favoritismo. O Coringão se encontra em 13º lugar com 33 pontos. E o Atlético Mineiro embaixo, em 14º lugar também com 33 pontos. Então a gente vê aí a necessidade, a importância desse jogo que certamente vai pegar fogo. Quer dizer, não tem jogo fácil, né? Você vê que todo pré-jogo a gente tem falado a mesma coisa. Por quê? Porque quando se trata de Corinthians, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja time de menor expressão, seja clássico, não importa. Todo jogo tem suas dificuldades, todo jogo é um desafio, é um jogo difícil e com certeza contra o Galo não será diferente. O Corinthians tem alguns desfalques para esse jogo, como por exemplo o André Ramalho, que ainda está em fase de transição, se recuperando, o Gustavo Henrique, que foi suspenso, e o Vitinho, que se encontra no departamento médico, ainda passa por avaliações. A boa notícia é a volta de André Carrilho, que possivelmente o peruano deve começar o jogo
no banco de reservas e ganhar alguns minutos aí para poder retomar a forma física. Ele que há 2 meses não joga. A provável escalação do time do Corinthians para esse jogo conta com algumas novidades. A volta do Hugo Souza, que voltou de suspensão e da seleção brasileira, como também a volta do Matheus Bidu, que se encontrava suspenso. Outra novidade que nós temos, outra boa notícia que nós temos, é a possível escalação dos titulares, Garro e Memphis Depay junto com o Yuri Alberto. Coisa que a gente viu ali nos últimos minutos do clássico contra o Santos, e isso pode acontecer daqui a pouco no jogo entre Corinthians e Galo, o trio novamente jogando desde o início do jogo. E outra notícia que nós temos referente à escalação é, pelo fato do Gustavo Henrique estar suspenso, teremos uma zaga reserva, que é o Kaká e o João Pedro Tchoca. Vamos à possível escalação. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Kaká e Tchoca na zaga, Matheus Bidu na esquerda. No meio, Ranieri, Bidon e Maicon, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a possível escalação do time do Corinthians para o jogo de daqui a pouco, com essa grande novidade, essa grande boa notícia, podemos dizer assim, que é o André Carrilho, peruano, que foi um grande destaque tanto no final do ano passado do Campeonato Brasileiro, como também no Campeonato Paulista com o Ramon Dias. Com o Dorival não tem tido um bom desempenho, mas a gente sabe o futebol que ele pode apresentar, e ter ele no banco de reservas certamente é uma boa notícia. O Corinthians joga contra o Atlético Mineiro precisando da vitória, só a vitória interessa, um empate contra o Galo em casa não é interessante, por isso há necessidade de vencer. E esse jogo será transmitido pela Amazon Prime Video, plataforma digital, e terá no apito o árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Seus auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também do Rio de Janeiro, e Francisco Chaves Bezerra, do Pernambuco. No VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar de olho nesses caras, não vamos permitir que esses caras metam a mão na gente. Nós voltamos logo após ao apito final, direto das arquibancadas da Neoquímica Arena. Sim, estaremos lá dando todo o nosso apoio, nossa dedicação, nosso empenho, nossa força para o time do Corinthians, acreditando na vitória, acreditando que sairemos de lá felizes com os 3 pontos. Os 3 pontos são necessários, são importantes, e é isso que nós vamos buscar, fazendo jus o papel de um fielzão. Porque aqui é Corinthians, aqui é fielzão. Até daqui a pouco. Um forte abraço e vai Corinthians!